A verdade é o caminho para a libertação e para uma vida plena. Essa verdade é Jesus Cristo. A partir de agora, está no ar A Verdade que Liberta, um programa da Igreja Presbiteriana Central de Garanhuns. Apresentação, pastor Inaldo Cordeiro e presbítero Ivaldo Pinto. Abra o seu coração para receber esta verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Programa A Verdade que Liberta. Bom dia, querido rádio ouvinte. Pela graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez anunciando a verdade que liberta, Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a todos que estão sintonizados conosco e certamente você vai ser edificado com esta música maravilhosa que fala sobre aquele Deus onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas e que nos sonda. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. E agora, prepare o seu coração, porque você vai ouvir a boa, agradável e perfeita Palavra de Deus. Texto da Palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 34 em diante, diz: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muita coisa. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhe respondeu: Dá-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Esse texto tem lições preciosas para a edificação da igreja. Esse texto tem conjunturas, expectativas e situações diferentes. Esse texto fala da responsabilidade da igreja no que diz respeito ao evangelho integral. O evangelho que não há dicotomia. O evangelho que não há contradições, distorções e alienações. O evangelho que olha para o pecador e percebe suas necessidades não apenas espirituais, mas também materiais. A igreja descobriu que a salvação é pela graça e não por causa das obras. Como disse o apóstolo Paulo: pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o profeta diz que as nossas melhores obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Existem grupos religiosos
que praticam boas obras intensamente querendo alcançar a salvação. Obviamente, esta é uma visão equivocada. Mas a igreja também está em outro extremo. A igreja não está preocupada com o social. A igreja não entende que é sua responsabilidade ajudar ao necessitado, ajudar o próximo, partir o pão. O Senhor Jesus contou uma história para ilustrar o culto a Deus. Disse Jesus que um homem foi agredido e roubado por bandidos. Passou o sacerdote e ignorou aquele homem ferido. Passou o levita e nem olhou para aquele homem. A preocupação do sacerdote e do levita era com o culto no templo. O samaritano parou, levou o homem ferido para o hospital e pagou para que ele recebesse assistência digna. E Jesus perguntou: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz da mesma maneira. Quando você olha para esse texto, o texto que eu vos li, o texto da multiplicação, você percebe visões, motivações e reações diferentes. Primeiro, a multidão. A multidão estava desesperada, buscando Jesus atrás de cura, de milagre, de algum feito ou maravilha operado por Jesus. A multidão ansiava por algo que de alguma forma pudesse aliviar a sua dor. E mesmo com uma visão equivocada acerca de Jesus, a multidão conseguia de alguma maneira discernir, identificar que aquele mestre era diferente. Como disse o profeta, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Gente sofrida, gente oprimida, gente discriminada e desvalorizada. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A multidão estava buscando mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Hoje vivenciamos essa mesma realidade. A multidão busca ansiosamente as bênçãos de Deus, mas esquece que o mais importante é buscar o Deus da bênção. Segundo, nós temos os discípulos. Eles chegaram maravilhados porque saíram, pregaram, fizeram maravilhas em nome de Jesus. Quando eles perceberam que o encontro de Jesus com a multidão ia demorar, começou então a preocupação exagerada. Como vamos alimentar a multidão? Aqui não dá para fazer um sopão. Tem gente que gosta de sopão. Também não é responsabilidade nossa alimentar essa multidão. E aí vem a racionalização. 200 denários de pão não é suficiente. Mestre, o senhor já pregou, despede o povo, dá a bênção apostólica, ou seja, a bênção apostólica não, naquele tempo era a bênção arônica. Os discípulos estavam querendo que o povo fosse embora. Nós já falamos o essencial e pronto. Irmãos, nós agimos da mesma maneira em nossos dias. Ficamos indiferentes com a necessidade do próximo. Achamos que não é nossa responsabilidade. Olhamos com uma visão limitada e racionalizamos o reino de Deus. À semelhança dos discípulos, esquecemos alguns princípios básicos. Primeiro, que a obra não é nossa, é do Senhor. E quando o Senhor está no comando, um milagre está a caminho. Como canta o poeta: mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel, porque Ele é o Deus que repreende o mar, a tempestade, e tudo volta à bonança. Ele é o Deus que diz: lançai a rede à direita, e diz a história que surgiu tantos peixes que quase romperam a rede. Ele é o Deus que diz: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem que há 38 anos estava paralítico, levantou, tomou o seu leito e andou. Irmãos, essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Aqui não é por força nem por violência, aqui é pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a promessa de Jesus é: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda coisa é que a responsabilidade é nossa. Jesus disse: dai vós de comer.
Obviamente, irmãos, precisamos de sabedoria para ajudar o próximo, mas é nosso dever ajudar o próximo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Em terceiro lugar, nós temos a atitude de Jesus diante daquela multidão. E a primeira coisa é que diz o texto que Jesus, vendo a multidão, se compadeceu. Jesus maravilhoso, ele se compadece do pecador. Ele foi ao tanque e disse ao paralítico: toma o teu leito e anda. Ele ouviu o clamor do cego de Jericó, que gritava desesperadamente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu o choro da viúva, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reclamou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Compadecer significa ter compaixão, que significa piedade, que nos causa o mal alheio. Versículo 34, viu Jesus a multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, estavam perdidos, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Como diz o texto, ovelhas que não têm pastor. É tão bom ter pastor. Quando a gente chega, as ovelhas se alegram. O pastor pode não falar, mas a sua presença traz segurança e confiança às suas ovelhas. Imagine o sumo pastor. A presença de Jesus trazia de alguma forma esperança para a multidão. Jesus maravilhoso, ele amou a multidão, ele se compadeceu da multidão, ele se compadece de nós. A Bíblia diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele se compadece de você, meu irmão. Ele conhece os teus conflitos, ele é o teu ajudador, ele sabe do teu choro e do vazio que há na tua alma. Ele conhece a solidão que está no teu coração, as noites mal dormidas. Naú, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ele se compadeceu da multidão. Ele não tem preconceitos. Para Jesus não importa se é rico ou pobre, intelectual ou leigo, jovem ou idoso. Jesus amava a judeus, samaritanos. Ele amava a todos. Ele abraçou os inabraçáveis e acolheu os inacolhíveis. Diz o texto que Jesus passou a ensinar. Ensinar o quê? O Evangelho, que é as boas novas de salvação. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho que une judeus, gregos, romanos e quebra a barreira do separativismo. O Evangelho é a mensagem da esperança, da graça e da vitória. O Evangelho é a mensagem da ressurreição e da vida. O Evangelho nos ensina que o mais importante é ser do que ter. O mundo nos ensina que o importante é o que temos. O Evangelho nos revela que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Embora o pecado tenha ofuscado essa imagem, o Evangelho é o novo projeto de vida idealizado por Jesus. E a terceira e última coisa é que diz o texto que Jesus alimentou a multidão. Ele alimentou espiritualmente, mas ele alimentou materialmente. Havia um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele entregou a Jesus e o mestre fez um milagre, alimentando a multidão, que só de homem tinha 5.000. Concluindo, irmãos, a multidão está sofrida, está faminta, gente sem sonho, gente perdida, gente sofrida, sem esperança e sem expectativa de dias melhores. Há muita fome nesse mundo, fome de justiça, fome de solidariedade, fome de amizade, fome de esperança e salvação. Você, meu irmão, que é discípulo de Jesus de Nazaré, você que conhece o pão vivo que desceu do céu, você que ouviu falar sobre as grandes maravilhas do Senhor, você precisa falar das boas novas, porque você é responsável para apresentar e indicar à multidão o caminho. Você é responsável apresentar à multidão o pão vivo, Jesus de Nazaré. Salmo 146 diz que o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor guarda o peregrino, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a igreja do Senhor, para que ela desperte e possa fazer a sua obra, a participação que Deus nos confiou, tanto em pregar o Evangelho como fazer assistência social. Que o Senhor esteja te abençoando, meu irmão, e que você possa abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém.